Olá, pessoal. Aqui é o professor Renê, como vocês sabem, e hoje a gente vai falar sobre a experiência 11, medidas de índice de refração. Então, é aquele vídeo sobre a teoria e os métodos que a gente vai usar. Bom, índice de refração é uma propriedade óptica dos materiais transparentes. Tem a ver com a velocidade da luz dentro desses materiais, né? Quanto maior o índice de refração de um certo material, menor a velocidade da luz dentro desse material. E não só ela freia a luz, como ela também desvia a luz, essa propriedade. Então, isso leva a fenômenos interessantes, como o desse senhor aqui, curtindo a piscina, achando física super divertido, e aparentemente decepado aqui, né? Porque a luz que vem de fora da piscina vem reto nos nossos olhos, enquanto que a luz que vem de dentro d'água, ela acaba fazendo um desvio aqui, sai pela lateral, aí vem da parede até os nossos olhos, dando essa impressão que o corpo do senhor está mais para a direita do que realmente está. E um outro fenômeno curioso é esse aqui, ó. Eu tenho uma tigela com água e grão de bico no fundo. E o que a gente vê? A gente vê o grão de bico no fundo e também o reflexo dele na superfície da água. Então, quem vê de baixo acaba conseguindo, de um certo ângulo, ver o reflexo do grão de bico. E isso se deve ao fato de que o índice de refração da água é grande o suficiente comparado com o índice de refração do ar. O índice de refração, então, ele tem essa propriedade, ele tem essa capacidade de desviar a luz quando ela muda de um meio para outro, né? Mas, no fundo, o índice de refração é definido não pelo desvio que ele consegue dar, né? Mas pela frenagem que ele dá na luz. Então, N igual a C sobre V, onde C é a velocidade da luz no vácuo e V é a velocidade da luz no meio em questão. Por exemplo, vidro comum, índice de refração é 1,5. Isso significa que para o vidro comum, C sobre a velocidade da luz lá dentro do vidro é 1,5. Então a gente vê que o diamante ele tem um índice de refração bem maior que os outros exemplos aí dessa tabela, né? Portanto, é um dos meios em que a luz vai andar mais devagar. Esse desvio que uma mudança de índice de refração provoca, ele é descrito pela lei de Snell-Descartes, que é uma coisa que vocês já viram aí no ensino médio, mas que a gente revisa aqui. Então, se eu incido a luz numa superfície de mudança de índice de refração, por exemplo, uma interface água-ar, e eu incido essa luz com um ângulo de incidência θ1 com relação à normal, que separa, né, a normal da superfície que separa os dois meios. Então eu consigo prever quanto é o θ2, que é o ângulo de refração. Esse ângulo de refração, então ele pode ser calculado usando a lei de Snell-Descartes. Então, N1 seno de θ1 igual a N2 seno de θ2. Agora, isso aqui parece um pouco tirado do chapéu, né? Mas tem uma forma de explicar isso com um princípio muito interessante chamado princípio de Fermat. Seria uma espécie de explicação subjacente para essa lei de Snell-Descartes. E esse princípio de Fermat ele diz o seguinte, ele diz que a trajetória percorrida pela luz, quando ela se propaga de um ponto A até um ponto B, essa trajetória ela é tal que é a trajetória que minimiza o tempo de percurso. Então, é como se tudo funciona como se a luz tentasse sempre encontrar o caminho mais curto em termos de tempo. Então, se você tem, por exemplo, ar e água, o ponto A está no ar e o ponto B está dentro d'água e o ponto C na interface,
veja que se a luz viesse reto, sem desvio, né, ela passaria aí mais ou menos metade do tempo no ar e metade do tempo na água. E a água você anda mais devagar, né? Agora, se a luz desviar um pouquinho para a direita, ela acaba passando mais tempo do percurso no ar do que na água, tentando ganhar um pouquinho de tempo aí. É claro que eu não posso ir muito para a direita, senão eu começo a fazer um caminho com muita volta, né? Então não vale a pena. Então existe um ponto ótimo D que minimiza esse tempo que a luz leva. Ela passa mais distância aqui, né? Ela percorre uma distância maior num meio que tem pouco índice de refração e uma distância menor no meio que tem maior índice de refração. Então, no frigir dos ovos, existe sempre um ponto D que minimiza o tempo de percurso. Então, esse percurso ADB, ele é mais rápido do que o percurso ACB. Isso por conta da diferença de índices de refração. E aí, se você fizer uma conta com derivadas e maximização, minimização e tal, você consegue encontrar o valor de D, né? A posição de D. E se você reescreve essa posição e recalcula os ângulos, você chega exatamente na lei de Snell-Descartes. Então, esse princípio de Fermat ele é uma espécie de axioma, né? Princípio mesmo, que pode ser usado para demonstrar a lei de Snell-Descartes. Bom, a luz, então, ela desvia quando ela muda de meio, e o que a gente vai fazer aqui é estudar esse dispositivo chamado prisma, né? O prisma que nada mais é do que, para a gente aqui, vai ser um pedaço de vidro com seção transversal triangular, e a gente vai ver o raio incidente no prisma desviando, né? Ele desvia duas vezes. Ele desvia duas vezes, uma vez na primeira interface e outra vez na segunda interface. Cada interface dá um desvio, né? E a soma desses desvios dá um ângulo total de desvio aqui, esse que a gente chama de delta. Então, se a luz incide num prisma, ela é desviada com ângulo delta. E eu vou mostrar aí experimentalmente num outro vídeo para vocês vão poder apreciar esse belo fenômeno, que é o fato de que delta tem um valor mínimo para uma certa configuração de ângulos aqui, de incidência do raio, né? Então, eu consigo configurar esse ângulo de incidência para que o desvio seja o menor possível. E quando o desvio é o menor possível, a gente chama esse ângulo de desvio de D maiúsculo. É o ângulo de desvio mínimo. Agora, por que a gente está falando de índice de refração e prisma tudo junto? Bom, porque a gente vai nessa experiência calcular, vai, na verdade, medir o índice de refração do material que compõe o prisma. E para isso a gente vai usar esse ângulo de desvio mínimo, porque a gente sabe, bom, vocês não sabem, mas agora vão saber, e eu não vou demonstrar, mas está explicado na apostila, que existe uma relação entre o índice de refração do prisma, o ângulo do ápex do prisma, que é o ângulo do bico aqui dele, né? E o ângulo de desvio mínimo. Então, N, alfa e D têm uma relação matemática clara, e que é essa aqui, dada pela equação 3. N igual a seno de D mais alfa sobre 2, dividido por seno de alfa sobre 2. Ou seja, a gente sabendo qual é o prisma que a gente tem, sabendo qual é o alfa, né, o ângulo desse bico aí, e se a gente deseja medir o índice de refração do prisma, basta medir o ângulo de desvio mínimo que ele provoca. Então é só jogar D e alfa nessa equação e a gente encontra N. Certo? Então a gente vai usar esse fenômeno de ângulo de desvio mínimo para medir índice de refração de materiais. E esses materiais vão estar em formato de prisma. E uma outra coisa que a gente vai fazer é medir a dispersão cromática desses materiais. O que é isso? Dispersão
é quando você dispersa mesmo, literalmente, né? E cromático tem a ver com cores. Então, por exemplo, no canto aí da imagem, vocês têm a capa do CD do Pink Floyd, né? Dark Side of the Moon, onde você vê luz branca sendo dispersa por um prisma. E vocês veem isso aí no dia a dia, né? No arco-íris, ou quando tem uma porta de vidro, que a luz bate naquela porta de vidro e acaba gerando um arco-íris no chão, né? Uma espécie de arco-íris no chão. Isso é dispersão cromática, é quando as cores que compõem a luz branca são dispersas, são separadas umas das outras. E cada material tem sua capacidade de dispersar a luz. Mas como assim? Ué, você vê aí no canto da tela que as cores do arco-íris têm cores que são mais desviadas que outras, né? Se uma é mais desviada que outra, é porque o índice de refração que cada cor vê é diferente. O azul vê um índice de refração maior do que o índice de refração visto pelo vermelho, nesse caso aí da figura, né? Então, os materiais têm índice de refração que dependem de lambda, ou seja, do comprimento de onda. E nesse gráfico aqui à esquerda, a gente vê vários exemplos de funções, n de lambda, né, que descrevem, então, o comportamento do índice de refração com o comprimento de onda. E flint, crown denso, flint leve, etc., são tipos de vidro. A gente vê que o índice de refração, de fato, cai para todos eles, conforme o lambda aumenta. Ou seja, conforme a gente sai do azul, violeta, né, para o vermelho. Então, o índice de refração é menor para o vermelho, na maioria dos vidros. E essas curvas, né, chegou o Cauchy um dia lá no século XVII e falou assim, elas têm cara de serem uma função do tipo A mais B sobre lambda ao quadrado. Então, ele empiricamente encontrou essa fórmula, viu que ela se encaixa razoavelmente bem nesses gráficos todos. Então, a gente chama isso de fórmula empírica, né? E para que essa fórmula empírica serve? Ora, se a gente consegue ajustar essa função para um dado material, a gente consegue encontrar os coeficientes A e B. E isso vai ajudar a caracterizar o material. Então, cada material tem seus coeficientes A e B. E com esses coeficientes A e B, a gente vai conseguir quantificar a dispersão cromática, né? A capacidade que o material tem de dispersar as cores da luz, as diferentes componentes de frequência da luz. Então, a gente usa esse número de AB. Ele quantifica, né, ele mede um pouco a dispersão da luz. Na verdade, o número de AB, quando ele cresce, né, quanto maior é o número de AB, menor é a capacidade que o material tem de dispersar a luz. É assim simplesmente que ele foi construído, esse número, né? Então, o número de AB ele é ND menos 1 sobre NF menos NC. Quem são ND, NF e NC? Bom, são os índices de refração do material para cores específicas, comprimentos de onda específicos, que estão aqui nessa tabela. NC é o índice de refração para lambda igual a 6.563 angstroms, que é igual a 656,3 nanômetros. ND é o índice de refração para o lambda igual a 5.893 angstroms. E NF é o índice de refração para um lambda igual a 4.861 angstrom. Então, se você pega esses índices de refração para os lambdas específicos dados por essa tabela e joga nessa fórmula, a gente tem um número. E esse número, quanto maior é a dispersão, menor ele é. Isso foi concebido por esse camarada aqui chamado Abe. Então, como é que a gente vai fazer? Vai medir A e B para um dado material e usar essa fórmula com os A e B medidos para calcular o índice de refração para um certo lambda, né? Tanto o lambda, o C, o D e o F. E com isso vocês conseguem medir a dispersão cromática. Então, até agora, nessa experiência, a gente fez
medir o índice de refração de um certo material para uma cor, né? E depois pegar um material e jogar várias cores nele e medir a dispersão cromática dele, a capacidade que ele tem de dispersar a luz, as cores, né? E aí, uma vez medindo o índice de refração e o número de Abbe, a gente consegue organizar os materiais, né, num gráfico chamado diagrama de Abbe, em que você tem no eixo Y o índice de refração e no eixo X o número de Abbe. Quanto mais dispersível o material, mais para a esquerda ele está. E quanto mais refringente é o material, mais para cima ele está. Então, se vocês conseguem medir N e V para um certo material, é só ver um ponto, onde está o ponto nesse gráfico, né? Para um certo N e um certo V. E aí vocês conseguem até identificar o material. Ah, se eu obtive 1,60 para o índice de refração e um número de Abbe de 60, então o meu material é esse tipo de vidro aqui, ó, chamado SK. Então, uma das coisas que vocês vão fazer é pegar um prisma e identificar o material dele, só fazendo medida de índice de refração e olhando para esse gráfico aí. Bom, a gente vai ver a descrição experimental em outro vídeo, mas eu já deixo aqui o esquema para vocês, explicar rapidamente aqui, ó. A gente vai ter uma lâmpada espectral, ou seja, que dá certas cores. A gente vai jogar a luz proveniente dessa lâmpada no prisma, observar o desvio, observar e medir o desvio causado pelo prisma, até a gente vai, por exemplo, mexer na posição do prisma aqui para gerar o menor desvio possível, atingir o ângulo de desvio mínimo, né, e conseguir medir, então, o índice de refração. Então, essa primeira tabela vai ser relativa à primeira parte. O objetivo é calcular N na última coluna aqui, para as diversas cores que tem saindo da lâmpada e que vão adentrar o prisma. Já na segunda parte, com a lâmpada de sódio, é um lambda fixo, como vocês podem ver, 5.893 angstrom, para diferentes materiais e calcular o índice de refração para cada um desses materiais. Então, primeira parte, um material, vários lambdas. Vamos medir dispersão cromática. Na segunda parte, vários materiais, um único lambda. E vamos ver qual material é mais refringente para esse lambda aí. É isso. Vejam os próximos vídeos, tem explicações no laboratório sobre essa experiência e a tomada de dados. Falou, boa sorte!